O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Pode se sentar, por gentileza. Os queridos irmãos e irmãs, na festa dos três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, nós ouvimos hoje esse evangelho no qual Jesus encontrou Natanael. E por que esse evangelho está aqui, falando de Natanael, justamente na festa dos três arcanjos? Você sabe que os padres da igreja identificaram nessa leitura o paralelo e o cumprimento daquilo que está em Gênesis capítulo 28. O que aconteceu em Gênesis capítulo 28? O filho de Abraão, Jacó, o neto de Abraão, estava viajando e passando por um lugar. Ele dormiu, naquela época eles dormiam muitas vezes no relento ou em tendas, e ele teve um sonho. E no sonho ele via uma escada que ligava a terra ao céu, e por essa escada subiam e desciam os anjos de Deus. Então Jacó acordou, neto de Abraão, que é um dos patriarcas, o terceiro patriarca, e entendeu que ele tinha tido um sonho profético, aquilo que a gente chama na linguagem teológica de teofania, uma manifestação de Deus. E ele colocou uma pedra naquele lugar como um marco, era como os antigos queriam significar, que algo tinha acontecido ali. E ele deu àquele lugar o nome de Betel. Bet-El, do hebraico, quer dizer casa de Deus, Esse lugar é um lugar terrível, disse Jacó. É a casa de Deus. É a ponte, a escada que liga o céu à terra. Então quando Jesus disse para Natanael: você vai ver o céu aberto sobre o Filho do Homem era o próprio Jesus, e vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus estava dizendo: eu sou Betel. Jesus estava cumprindo essa imagem, do Antigo Testamento. Ele estava dizendo: eu sou Betel. Por quê? Porque Jesus é verdadeiro o quê? Verdadeiro homem. Mas ao mesmo tempo ele era o quê? Verdadeiro Deus. Então ele foi o pontífice, Ele foi a ponte, ele foi essa escada que uniu o céu à terra e nos deu acesso ao Pai. Tanto que está escrito na palavra de Deus que ele é o único mediador entre Deus e os homens, Claro, ele é a escada, mas para essa escada entrar no mundo teve que ter uma porta, não teve? Como é que é o nome dessa porta? Gostei de ver, está melhor que no acampamento, viu? O povo já está mais esperto também, 3 dias ouvindo a palavra, a gente aprende alguma coisa, imagino, Quem estava acordado durante as palestras, Mas Maria é essa porta, óbvio, através da qual a escada, que é Jesus, entrou. A escada é uma metáfora, você está me entendendo? Por quê? Porque Jesus é o pontífice, Ele é a ponte que liga o céu à terra. Por isso que ele diz para Natanael: você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, como um bom judeu,
todo judeu conhecia o Antigo Testamento, essa imagem já estava viva no inconsciente coletivo de do povo judeu. Natanael já entendeu, né? Aqui está aquele de quem falavam as profecias. Ele é a ponte que une o céu à terra. Só que a ponte, a escada, tem muitas metáforas. Por isso que todo o Papa é chamado de pontífice, porque ele é o representante aqui na terra, né? Físico, visível de Jesus. Ele tem a chave, né? Para abrir e para fechar. E cada padre também, junto com o seu bispo, unido ao Papa, também é uma ponte entre o céu e a terra, né? Que traz as bênçãos de Deus, traz o perdão, traz a Eucaristia e leva a oração do povo. Em cada missa, você vê que tem aquela oração primeira que a gente faz, que é chamada oração da coleta. Por que ela é chamada oração da coleta? Porque o sacerdote, presidindo como Cristo cabeça, ele colhe as orações de todos aqui e as eleva a Deus, né? Só que Jesus é o sumo sacerdote, é o sumo pontífice. Só que por essa escada, por essa ponte, sobem e descem os anjos de Deus. E o que é um anjo? O que quer dizer a palavra anjo? Vem do grego angelos, mensageiro. O anjo é o mensageiro. E ele não é só o mensageiro. Claro, em alguns casos ele é o mensageiro de uma notícia, como no caso de Gabriel, vou falar sobre isso, sim. Mas às vezes ele vem como mensageiro de Deus trazer o quê? A graça, trazer a cura, trazer a revelação. E dentre esses anjos, que são muitos, né? A Bíblia nos apresenta 3 com nomes, né? Mas tem muitos mais. E esses 3 são o quê? Como eles são chamados? Arcanjos, gente, eles são chamados arcanjos. O que quer dizer arcanjo? Um mensageiro principal, né? O prefixo ar significa que é principal. Por exemplo, tem o bispo e tem o arcebispo, que é o responsável, né? Tem a diocese e a arquidiocese, quer dizer, a maior. Então o arcanjo, ele é um mensageiro principal, que ele tem mais acesso a Deus do que os anjos, né? Você sabe que Dionísio o Areopagita, um dos padres da igreja, lá no século V, se eu não me engano, ele escreveu aqui o livro chamado Hierarquia Celeste. E lá no livro Hierarquia Celeste, no capítulo 7, ele falou, foi o único autor assim, claro, Santo Tomás falou sobre tudo, né? Mas ele foi o único autor que descreveu assim com exatidão a questão dos 3 coros dos anjos. Quem aqui já ouviu falar dos 3 coros dos anjos? Levanta a mão. 9 coros dos anjos, perdão, com 3 hierarquias. Isso. Quem já ouviu falar dos 9 coros com as 3 hierarquias? Levanta a mão. Nossa, muita gente. Não tem problema, o padre está aqui para isso, para explicar. Então quais são os três coros dos anjos? Os 9 coros e as 3 hierarquias. O primeiro coro dos anjos, são 3 tipos: serafins, querubins e tronos. Qual que é o segundo coro dos anjos? Dominações, virtudes e potestades. Qual é o terceiro? Principado, arcanjo e anjo. Então a gente fala, Miguel é poderoso, sim ou não? Mas por que ele é poderoso? Aí está difícil, né, padre? Segunda-feira depois do almoço, tudo bem, eu vou facilitar. Por que ele é poderoso? Gente, na hierarquia ele não é poderoso. Não. Anjo, arcanjo, tem 7 hierarquias acima dele. Você sabe de qual hierarquia era Lúcifer? Lúcifer era um querubim, 9, 8, decrescendo. Ele era a segunda hierarquia de baixo, de cima para baixo. E Miguel é a segunda hierarquia de baixo para cima. Então Lúcifer tem muito mais ciência, muito mais visão da verdade, muito mais... Sabe, o nome querubim, né? O São Jerônimo falava, querubim vem de cherub, do hebraico, quer dizer plenitude de sabedoria e ciência. Um querubim é muito mais forte que um arcanjo, muito. Mas por que Miguel é tão poderoso? Porque o querubim, por isso que o erro do diabo ele é imperdoável. Deus nunca vai perdoar o diabo. Por quê? Porque o diabo ele está num nível de conhecimento, de visão da verdade, um nível de sabedoria, que as escolhas dele são definitivas. Não é como eu e você que estamos, daqui 10 anos você vai olhar e falar, nossa, como eu fiz aquela escolha, como eu fui um marido imaturo, como eu fui um padre acomodado. Não, eles não estão aprendendo, eles já têm ciência de tudo. Então, enquanto Lúcifer, o querubim, disse, não servirei, prefiro reinar no inferno do que servir no céu, Miguel disse, quem como Deus? Micael, do hebraico, quem como Deus? Ou seja, quem sou eu para não servir Deus? Quem é maior do que Deus? Ninguém.
Tanto que a gente fala quem como Deus e respondemos ninguém como Deus, não é? Então, por que Miguel se tornou mais poderoso que o diabo, gente? Porque na Bíblia está escrito, eu já vou ler, que o Miguel venceu o diabo, tá? Ali nós ouvimos na leitura de Apocalipse, eu vou retomar. Então, um arcanjo se tornou mais poderoso que um querubim? Como é que pode isso? Mas por que Miguel se tornou tão poderoso? Pela sua humildade. Repita depois de mim: São Miguel se tornou poderoso pela sua humildade. E aí a gente vê as imagens de São Miguel, né? Aquela espada, aquele escudo, peito estufado, e a gente acha que a arma dele está a força dele está na espada, a força dele está no escudo. Não, a força dele está no coração, ó, na humildade. A humildade é a espada que derrota o diabo. Santo Afonso dizia que a humildade confunde o diabo, porque ele não sabe o que é isso. Então, quando uma pessoa age com humildade, ele não sabe nem como tentar a pessoa, ele fica perdido, porque no coração dele não tem um pingo de humildade. Então, às vezes a pessoa vem para a igreja e começa a dizer: agora eu vou combater o mal, como São Miguel. E começa a falar mal de padre, começa a falar mal de bispo, e começa a mandar todo mundo para o inferno, e começa a dizer: eu rezo o rosário, eu vou no acampamento. Claro que só assim em outros países, não no Brasil. Mas... E fica tão inchado e acha que está combatendo. Opa, você não entendeu nada. Você quer combater e vencer o diabo? Não é se achando superior aos outros e humilhando as pessoas. Não, a gente tem que corrigir os erros, claro. Só que há uma diferença entre corrigir humilhando e corrigir motivando, né? Tem gente que vem para o cristianismo para humilhar os outros. Você não sabe de liturgia, eu sei. Ué, mas você tem que conhecer a liturgia para você amar mais a Cristo, não para você se tornar um arrogante, orgulhoso e humilhar os outros, né? O seu conhecimento está te levando para o inferno. Era melhor ser ignorante, não é? Qual é a arma que vence? Não é a espada da prepotência, é a humildade. Enquanto o grande querubim Lúcifer, anjo de luz, cherub, plenitude da ciência e da sabedoria, disse: não servirei, o pequeno arcanjo fez assim, ó. Quem como Deus? Nesse momento a mão de Deus veio sobre ele e lhe deu uma autoridade e um poder maior do que todas as 9 hierarquias juntas. Então a arma de Miguel é a humildade. E a característica da humildade, qual é? Quais são as características da humildade? Eu pregava no curso Relâmpago aqui ontem, sábado. Tem alguém que estava lá, que está aqui? Está aqui hoje, que esteve no curso que o padre deu aqui no acampamento? Acho que ninguém, né? Foi um curso mais fechado, então não foi, quem estava pela TV não acompanhou. Eu dizia, citando São Bernardo, as principais características da humildade, né? Porque mais uma vez eu digo, a gente acha que ser cristão é combater o mal. Aí eu saio botando fogo em todos os hereges. Opa, será que é assim? Foi isso que São Francisco fez? Dá uma estudada na época de São Francisco. Meu amigo, você acha que a gente tem problema hoje? Estuda o século XI. Como São Francisco fez? Matou todos os hereges, né? Foi isso que São Francisco fez? Não, se tornou o mais pobre, o mais humilde, o mais santo. Ao invés de ficar falando mal dos outros, ele passava horas em adoração. E mais uma vez eu digo, a gente tem que corrigir os outros. Às vezes temos que corrigir. Mas eu vou te dizer uma coisa: só tenha coragem de corrigir as pessoas com exatidão quando você estiver corrigindo a você mesmo, com seriedade. Senão você vai ser um hipócrita. E é justamente o que Jesus disse para Natanael. Aí vem um israelita de verdade, no qual não tem falsidade. Será que ele pode dizer isso olhando para mim, para você? Né? Será que ele pode? Humildade. São Bernardo fala das características da humildade. O humilde, ele não acha que está sempre certo, né? Eu contava lá no curso que uma mulher falou para mim assim: padre, eu casei com o super-homem, né? Eu falei: será que ela casou com o ator americano? Não entendi. Eu falei: por que, filha? Ela falou: não, porque meu marido nunca erra. Ele sabe tudo, ele sempre está certo, ele sempre tem a última palavra. Eu falei: sim, mas não tem uma criptonita para ele, não? Descobre, minha filha, pelo amor de Deus. Mas tem gente que é assim, né? Super mulher, super homem, não aceita a opinião de ninguém, ele tem que dar sempre a última palavra. O nome disso, orgulho. O humilde reconhece que não está no centro. O humilde sabe ouvir os outros. Tem gente que está dentro da igreja, não sabe ouvir. Você tem que ter maturidade até para ouvir quem não crê, sabia? Que às vezes, eu lembro uma vez que eu fui numa viagem religiosa com uma pessoa que foi junto comigo, que não acreditava em Deus, declaradamente ateia, declaradamente com pensamentos assim de filosóficos, políticos, contrários ao cristianismo.
A pessoa estava lá, eu fui, segui, conversava com a pessoa, tomava café com a pessoa, falava mal de um time que eu não gosto, que eu não vou falar aqui no ar, né? Com a pessoa, um time que sempre ganha do meu, que raiva, né? Conversava, não falei de Jesus para ele em nenhum momento, ele não queria, ele estava fechado. Mas brincava, eu graças a Deus sou bem humorado, né? Tem gente que, quando eu era padre novo, eu tinha que tomar cuidado, que eu rezava assim, a missa assim, hoje é 7º dia do fulano, e a família lá chorando, o pessoal, padre, para de rir, a família está ali. Sou bem humorado de natureza, graças a Deus, puxei meu pai. Brincando com ele, no final da viagem que a gente estava, ele falou, nossa padre, eu quero agradecer ao senhor, porque o senhor foi humano comigo, né? Estou até com vontade de ir na tua igreja. Falou para mim, sabe, não pelo que você me falou, mas pelo que você foi gente comigo, você me tratou bem, você conversou comigo, você brincou. Você sabe ouvir quem não crê? Às vezes você vai ganhar quem não crê, não é pela sua doutrina celeste, sábio, não. Mas é sendo gente, sendo humilde, brincando, conversando. O humilde sabe escutar. O humilde se desarma. O humilde sabe pedir ajuda. O humilde reconhece que não é super-homem. O humilde pede perdão quando erra. Tem gente que é assim, eu errei, mas não peço perdão. Eu vou lá e compro um pão de queijo para minha mulher. Ó, meu amigo, fala, ela precisa ouvir você falando da sua boca cheia de dente ou de dentadura. Me perdoa, meu amor, eu errei. O humilde, o orgulhoso não pede perdão. Aí ela sabe que eu estou arrependido. Não, ela precisa ouvir você, seja humilde. O orgulhoso não gosta de confessar. Eu vou falar os meus pecados para um pecador? Um pecador que simplesmente recebeu o poder de Deus de perdoar os seus pecados. Quem diz que não vai conversar com o padre? Se um cara falou, eu não confesso com o padre porque ele é pecador. Eu falei, então não vai no médico, ele morre. O médico fica doente, por que você vai no médico? Ele fica doente, rapaz. Ele fica doente, mas ele estudou 15 anos para curar você. O padre estudou 10, mas não é a ciência do padre que salva, é o ministério, a unção, é o sacramento da ordem, né? É sem noção. O orgulhoso eu não quero confessar. O orgulhoso ele chega na igreja, ele já sabe tudo, já sei tudo que o padre vai falar. Sério, eu estudei 10 anos para ser padre, sou padre há quase 15 e ainda não sei nada, estou aprendendo as coisas da Bíblia. O cara que nunca vem na igreja diz aqui, chega e diz que sabe tudo. Eu falo, rapaz do céu, você é forte, hein? É orgulhoso, é o excesso de si. Dizia São Bernardo que para você vencer o orgulho, você tem que falar quase nada de você. Você não tem que narrar os seus feitos, né? Tem gente que é assim, eles querem obrigar o outro a reconhecer. Eu sou bom, tudo bem, isso é bom. Sabe, reconhecimento a gente não impõe, a gente conquista. Se é bom, as pessoas vão ver, né? São Bernardo dizia, fala menos de si. Fala nada do outro, fala muito de Deus. Às vezes é o contrário, fala nada de Deus, muito de si, muito do outro, né? Mal. Humildade. A arma de Miguel é a humildade. Por isso que ele tem autoridade sobre o demônio. Por isso que ele venceu o grande querubim. E diz, eu não lembro se foi Dionísio ainda Areopagita que escreveu, ou se foi Crisóstomo, São João Crisóstomo, que dizia que o querubim eram os anjos mais belos que tinham na hierarquia, né? Porque imagina, o nome anjo de luz é bonito, não é? Mas ó, o que deu? Se tornou demônio. Sabe? Ele era lindo, ele era bonito, mas o que adianta beleza? O que adianta ciência? O que adianta conhecimento sem humildade? Me perdoe, isso se torna um tiro no pé, né? Então a arma de São Miguel qual que é? É a humildade. E por ele ser humilde, Deus o exaltou. O que fez? O que Nossa Senhora disse no Magnífica? Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez da sua serva, a humildade. E Ele fez com que todas as gerações me chamassem bem-aventuradas. Então Deus nos chama a imitar o exemplo de Miguel. E Deus o exaltou tanto, gente, que ele foi proclamado, né, pelo Papa Leão XIII, defensor universal da igreja. O Papa entendeu o que o céu estava dizendo e ratificou com a chave que ele tem, né? De fato, ele é o defensor da igreja. E nós lemos em Apocalipse 12, aqui no capítulo, nós lemos Apocalipse 12 na leitura, mas eu quero ler mais uma vez, falando de Miguel. E eu quero dizer também, São Miguel a gente ama, mas a gente tem que falar um pouquinho dos pobres do Rafael e do Gabriel também, né? Que o pessoal só fala de Miguel. Pobre a gente dizendo, eles são maravilhosos. Então olha lá. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. Houve então uma batalha no céu. Nós ouvimos aqui na primeira leitura. Miguel e o seu anjo guerrearam contra o dragão. Quem guerreou contra o dragão? Mais forte, quem? O dragão lutou. O diabo lutou.
o querubim poderoso, mas foi derrotado e perderam o seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Vamos aplaudir isso aqui? Pode aplaudir com força. Olha só. Por que Miguel expulsou o grande querubim, gente? A humildade. A espada que você tem que usar é a humildade. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa guerra espiritual, todos nós. E as maiores armas que a gente tem são humildade, segundo, oração, terceiro, paciência. Eu sei que você já é expert em tudo isso, eu vejo pelo seu rosto aí, né? O jeito que você está me olhando, né? Repete, compadre: oração, humildade, paciência. Essas são as armas para vencer o combate espiritual, tá? Essas são as armas. Claro, existem muitas coisas que a gente tem que combater, se pronunciar, mas somente a eficácia só vai acontecer nas suas palavras se o seu coração estiver buscando a humildade, a paciência e for orante, né? Então vamos lá. Quem como Deus, né? Em tempos de relativismo, gente, como o nosso, em tempos de idolatria do ego, né, da vontade, as pessoas dizem que não existe verdade, cada um inventa a sua verdade. As pessoas estão subvertendo a ordem afetiva, a ordem do que Deus criou a respeito da identidade do homem, da mulher, todos os sentidos. A gente tem que afirmar quem como Deus, a gente tem que afirmar a soberania de Deus, como Miguel. Agora falamos um pouquinho de Miguel, que nos chama a combater, né? Que nos chama a combater sobretudo com a humildade, uma vez que a gente está nessa guerra espiritual. Ainda falando de Miguel, quero ler mais uma passagem, ainda de Miguel, para passar então para Gabriel. Lá em Daniel capítulo 10, versículo 13, se tiver alguém com a Bíblia, pode ler, aí junto com o padre. Daniel capítulo 10, versículo 13, está caindo o meu marca-página aqui, peraí. Está escrito assim, a respeito de Daniel, de Miguel, perdão. Há 21 dias que o chefe do reino da Pérsia combate comigo, mas Miguel, um dos primeiros chefes, veio me ajudar, pois eu o deixei lá enfrentando o rei da Pérsia. Olha aqui a Bíblia falando de novo, Miguel combatendo, né, pelo povo de Deus lá no exílio, combatendo por Daniel que viveu no exílio, né? Então, qual é a arma principal de Miguel? Qual é a característica que fez ele ser forte e poderoso? Então repita comigo: eu quero ser humilde. Eu quero ter dependência de Deus. Eu não quero me enxergar como maior do que aquilo que eu realmente sou. E veja bem, tem gente que acha que humildade é andar que nem um mulamba. Esse dia o cara chegou todo despenteado, sujo. Não era um mendigo, não era alguém pobre que estava sem condição, né? Ele falou: padre, eu estou lutando para ser humilde. Eu falei: não, você está desleixado. E você tem que usar um desodorante aí, que a hora que você levanta a mão na oração, os irmãos vão repousar do seu lado. Não é no espírito não, né? Não, humildade não é você andar de cabeça baixa. Não, humildade, dizia São Francisco, de Santa Teresa, é a verdade. É você não se ver como maior do que você é. Porque as pessoas se autoproclamam, as pessoas se ofendem, né? Eu dizia, não sei se foi na pregação aqui, que uma pessoa me disse assim: padre, eu estou revoltada, minha cunhada falou isso de mim. Eu falei: é verdade? Ela falou: é. Eu falei: mas por que você está revoltado? Seja humilde. Fala: tudo bem, eu vou melhorar. Mas como ousa falar de mim? Por quê? Porque ela se vê maior do que ela é. Ela tem uma visão de si mesma agigantada pelo orgulho, pela soberba. Então o humilde, ele não se vê maior do que é, mas ele também reconhece os próprios dons. Se você é talentoso numa coisa, a pessoa fala: você é talentoso, diga obrigado. Porque é uma falsa humildade. Não, eu não sei jogar bola. Pô, o cara é um craque. Não, obrigado, Deus me deu o dom, eu estou lutando, mas glória a Deus, mas obrigado, não é? Essa é a humildade. Então, vamos agora falar de Gabriel. Eu amo São Gabriel. Gabriel quer dizer força de Deus, né? Na Bíblia, no antigo aramaico, junto com o hebraico também, El era Deus, né? Então, eles tinham um prefixo para dizer que aquilo era algo de Deus. Miguel, quem como Deus? Gabriel, força de Deus. Rafael, né? Deus cura, ou Deus curou. Então vamos lá agora para Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38. Você está aí com a sua Bíblia? Lucas 1, do 26 ao 38. Se você tiver, abre com o padre, para a gente ler junto. Quando Isabel estava no 6º mês,
o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria, e assim sucessivamente. Anunciação. Quem que foi lá? O arcanjo Gabriel. E Gabriel, ele é um mensageiro de Deus, né? Ele traz as mensagens da parte de Deus. E tem uma outra passagem que é Daniel capítulo 8, versículo 16, que diz o seguinte, 8:16. Ouvi então, vinda do rio Ulai, uma voz que gritava: Gabriel, explica a visão para esse aí, né? Deus dizendo: Gabriel, explica a visão para ele, que Daniel estava tendo uma visão. Olha, dizendo de novo do arcanjo Gabriel. Depois, ainda em Daniel capítulo 9, versículo 21, diz o seguinte: sim, eu ainda pronunciava a minha oração, quando Gabriel, que eu tinha visto no começo da visão, voando rápido, veio perto de mim. Foi na hora da oração da tarde. Olha só, a Bíblia mais uma vez falando do arcanjo Gabriel, que esse anunciador, né? Ele traz a palavra de Deus, ele comunica. Esse ele me disse esses dias atrás, São Gabriel, né? Que ele está bem assim, horas vagas no mundo de hoje, porque está todo mundo com celular, então ele está trazendo as mensagens, o povo não está ouvindo. Ele mandou um zap para mim esses dias reclamando, tá? Mas não é verdade. O mundo de hoje, todo mundo conectado, todo mundo ocupado, com a mente correndo. Esse está com muitas horas vagas de serviço, ele está desempregado, né? Mas ele sempre está vindo trazer uma mensagem da parte de Deus para você e para mim. Sempre. Então é preciso que nós escutemos, né? Lembra aquela passagem do Êxodo, linda? Acho que é Êxodo 10, se eu não me engano, na qual Deus disse, né? Eis que eu envio um anjo à tua frente, ele te mostrará o caminho, escuta-o. Escuta-o. Então Gabriel, ele está trazendo a mensagem da parte de Deus. Talvez hoje você aqui, você em casa, não está ouvindo o que Deus está querendo te falar, mas ele está falando com você. É preciso, eu lembro no livro Jesus, Infância de Jesus, do Papa Bento XVI, ele escreveu falando de José, né? Me marcou tanto, porque José é chamado de justo, né? E o que é justo? A tradução, né? Eu tive um professor de latim que dizia que o tradutor é um traidor às vezes, né? Porque às vezes ele tem que escolher uma palavra que não representa tanto o que representava na língua original. E o Papa explicava que justo, para o judeu, era o hebraico tzadik, que significava alguém que tinha o pé no chão, mas o coração no céu, que tinha uma sensibilidade na alma, nos ouvidos da alma, conectados a Deus 24 horas por dia, e que era capaz de ouvir Deus em todas as situações. O Papa explicava, né, no livro Infância de Jesus, que José, ele ouvia Deus nos sonhos, ele ouvia Deus em tudo, e ele não titubeava. A mulher dele apareceu grávida. Imagina você, homem casado, que difícil que seria se a sua mulher aparece grávida, ela fala assim: ó, meu amor, foi um anjo, tá? Apareceu aí, rapaz, fiquei grávida, né? Como é que você reagiria? Estou falando para você, homem, agora, pensa nisso. Seria difícil ou não seria? José teve o sonho, na hora ele não titubeou, tudo bem. Sim, é o Filho de Deus, veio pelo Espírito Santo, amém, eu assumo. Então ele era um tzadik, ele tinha essa sensibilidade, essa fineza, essa destreza, o ouvido da alma dele, tá? Estava sempre conectado à boca de Deus, os olhos da alma dele estavam sempre fixos em Deus. Então nós vemos que nós precisamos abrir o nosso coração para Gabriel, que quer falar conosco, e depois nós encontramos Rafael, que quer dizer Deus cura. Fantástico. Se você tiver com a sua Bíblia, abre lá no livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15. Quem aqui já leu o livro de Tobias? Levanta a mão. Vou nem falar nada. Esses dias eu estou falando que eu estou fazendo o projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano, está lá no meu canal, pode começar hoje, a playlist chama Bíblia em um Ano, leia, ela está tudo lá, tudo, porque olha, eu tenho perguntado com todo carinho, nós católicos, o nosso conhecimento bíblico é péssimo, tirando as raras exceções. É um livro importantíssimo, gente, importantíssimo. E um dia uma mulher me falou: não, eu não entendo porque não tem quem explica, eu estou gravando esse negócio aí o ano inteiro, para não ter ninguém para reclamar depois. Então vamos lá. O livro de Tobias é fantástico, gente. Tobias era filho de Tobit, um homem justo que vivia no exílio, que ficou cego, tinha uma promessa de Deus, ele enterrava os mortos, uma obra de misericórdia, queriam matá-lo por causa disso, ele estava numa terra estrangeira, onde o povo não seguia a lei de Moisés.
Então ele ficou cego e ele mandou o filho dele buscar um dinheiro na casa de um parente. Naquela época os primos se casavam, né? Aí tinha uma prima lá que ele gostou e ela gostou dele, por direito era para ela casar com ele, Sara, né? Tobias, o filho de Tobit, foi lá. Só que existia uma maldição sobre essa menina, que 7 maridos que ela tinha tido, tinha morrido. Aí ele chegou lá, o pai dele falou assim: quer? Encara, né? Tobias falou: sim, eu gosto dela, nós vamos rezar. E só que tinha um companheiro de viagem com Tobias, que foi da terra dele até para o outro país, para outra terra, para pegar o dinheiro junto com Tobias, né? E esse companheiro nada mais, nada menos era o anjo Rafael, disfarçado num aspecto humano. Então, o arcanjo Rafael, né? Então, o arcanjo intercedeu para que eles fossem libertos, para que Sara fosse liberta de uma maldição do demônio Asmodeu, né? Diz aqui, que matava os maridos e que impedia que o matrimônio se consolidasse, se consumasse. É o demônio que continua destruindo muitos casamentos por aí, né? Então, no capítulo 12, versículo 15, a gente lê quando Rafael revelou a sua identidade para Tobias, né? Eu sou Rafael, um dos 7 anjos santos que assistimos diante da claridade do Senhor e entramos na sua presença. Ele revelou: eu estou aqui disfarçado, mas eu sou Rafael, Deus me enviou. Por quê? Porque desde o primeiro momento que Tobit rezou, Deus ouviu e já me enviou. E aí ele ensinou para Tobias, o filho de Tobit, como fazer a solução para curar a cegueira do pai, né? Então ele traz a cura de Deus. É o arcanjo também da libertação. Por quê? Porque através dele, né, o demônio foi vencido ali, o demônio Asmodeu. Então nós precisamos, em primeiro lugar, ter intimidade com esses 3 arcanjos, mas entender a missão de cada um e também incorporar na nossa vida a humildade de Miguel, a escuta, né, que Gabriel nos propõe por ser um mensageiro da parte de Deus. Nós precisamos escutar bem a Deus. Refletimos sobre isso aqui no final de semana. Também precisamos entender que Deus caminha conosco, como Rafael caminhou, que Deus tem a cura, a libertação que a gente precisa se nós cultivarmos a intimidade com Ele. E também Rafael nos ensina que, assim como Tobit, quando ele rezou lá atrás e nada aconteceu, ele achou que ele estava desesperado, sozinho, até a esposa dele, né, o humilhou por ele estar cego, por ele estar muito chatinho em casa. Mas Rafael disse: desde o primeiro momento que o Senhor rezou, que você rezou, Deus ouviu e me enviou. Eu já estava trabalhando, não é? Mostra que as nossas orações são escutadas e que a gente precisa perseverar na oração. Amém? Repita comigo: São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por mim e pela minha família. Por mim e pela minha família. São Miguel, eu peço a sua proteção. São Miguel, eu peço a sua proteção. São Gabriel, eu peço a sua direção. São Gabriel, eu peço a sua direção. São Rafael, eu peço a sua intercessão. São Rafael, eu peço a sua intercessão. Para que eu e minha família sejamos curados e libertos. Sejamos curados e libertos. E combatamos todo o mal. E combatamos todo o mal. Vamos ficar em pé agora. Nós estamos em combate espiritual e precisamos usar as armas certas, aprendendo com esses 3 arcanjos como nos engajar no combate espiritual. Levanta o seu braço direito comigo e repita: eu quero obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero ouvir a Deus. Eu quero ouvir a Deus. Eu quero amar o Senhor. Eu quero amar o Senhor. De toda a minha alma. De toda a minha alma. Com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Dai-me, Senhor, a virtude da humildade. Dai-me, Senhor, a virtude da humildade. Da fineza de alma. Da fineza de alma. Dos ouvidos abertos. Dos ouvidos abertos. Para te escutar. Para te escutar. Liberta-me de todo orgulho. Liberta-me de todo orgulho. De toda vaidade. De toda vaidade. De toda soberba. De toda soberba. De toda cegueira e surdez. De toda cegueira e surdez. Espiritual. Espiritual. Derrama sobre mim o teu espírito. Derrama sobre mim o teu espírito. Me faz entender a tua verdade. Me faz entender a tua verdade. E te obedecer em tudo. E te obedecer em tudo. Vamos cantar, se você quiser. Mantenha os seus braços erguidos. Vamos cantar juntos. Levanta-se Deus. Se você sabe, cante. Levanta-se Deus. Se dispersam os seus inimigos. Se dispersam. Se dispersam os seus inimigos. Levanta-se Deus. Levanta-se Deus.
Levanta-se Deus. Se dispersam os seus inimigos. Se dispersam os seus inimigos. Se dispersam os seus inimigos. Por intercessão da Virgem Maria. Por intercessão do arcanjo São Miguel. Por intercessão de toda a milícia celeste, que fujam de sua face os que os odeiam. Cante isso, levanta-se Deus. Levanta-se Deus. Forte, levanta-se Deus. Levanta-se Deus. Se dispersam os seus inimigos, proclame. Se dispersam os seus inimigos. Se dispersam. Se dispersam os seus inimigos. Levanta-se Deus, solta a voz. Levanta-se Deus. É um salmo poderoso esse. Levanta-se Deus. Se dispersam os seus inimigos. Se dispersam os seus inimigos. Se dispersam. Se dispersam os seus Para encerrar, levanta-se Deus, bem suave. Levanta-se Deus. Levanta-se Deus. Levanta-se Deus. Se dispersam os seus inimigos. Se dispersam os seus inimigos. Obrigado, Senhor, pela presença dos arcanjos e dos anjos na nossa vida. Amém.